Antes da mensagem que eu quero trazer, a mensagem que o Senhor colocou em meu coração, eu quero compartilhar algo com os irmãos. Inclusive, para isso, eu pedirei que a luz aqui na plataforma seja diminuída, porque eu quero passar os slides que mandei via WhatsApp. Uma vez que eu quero me referir a alguns acontecimentos de décadas atrás, mas cuja importância e relevância não diminuiu com o tempo. Na semana que passou, completou um aniversário, mais um aniversário, o 66º aniversário do martírio dos missionários da Operação Alca. Então eu quero falar primeiro sobre isto e depois, lá na frente da minha mensagem, voltar a me referir a eles. Preparei algumas imagens só para os irmãos poderem acompanhar, sim, com o auxílio visual, aquilo que a gente quer narrar de fatos históricos. Bem, a história começa no ano de 1950, quando um grupo de alunos de Wheaton College, um seminário evangélico no estado de Illinois, nos Estados Unidos, participaram de uma conferência missionária. Um missionário que foi um dos oradores naquela ocasião era plantador de igrejas, missionário evangelista, entre os povos que vivem na selva amazônica, especificamente no lado equadorenho da selva amazônica. Então eles fizeram referência a um povo que ainda não tinha tido contato qualquer com a civilização. Eles eram conhecidos pelas tribos vizinhas como Auca, porque a palavra Auca, no idioma quechua, significa selvagem. Eles eram conhecidos pelos povos vizinhos como selvagens. Por que eles eram conhecidos assim? Pela sua extrema violência no trato com qualquer um que não fosse um deles. Qualquer povo que tentava se aproximar era imediatamente morto. E não somente isso, mas pelas rivalidades entre eles. Dividido o povo, chamados de Auca, em 3 subgrupos que frequentemente entravam em conflito entre si e se matavam. Então a história, como eu fiz referência a ela, começou no ano de 1950, quando este missionário fez referência a esse povo não alcançado que vivia na selva amazônica no Equador. O nome deles era Waodani. Pode passar a próxima imagem, por favor. O povo Waodani, esta é uma foto recente deles, conhecidos pelos seus vizinhos como Auca, era um povo hostil, violento e não alcançado. Um dos jovens que estava participando daquela conferência, pode passar a próxima imagem, por favor, era o do meio dessa foto, o nome dele era Jim Elliot. E Jim Elliot, imediatamente naquela ocasião, se sentiu chamado por Deus para ser um missionário, um evangelista, um plantador de igrejas, exatamente entre o povo. Com todo esse renome de violência, com toda essa fama e essa trilha de sangue, esse rastro de sangue após eles, ainda assim, ele se sentiu profundamente tocado em seu coração para servir nesse campo missionário. Assim ele conseguiu mobilizar outros amigos, todos colegas ou próximos de alguma forma, que tinham o mesmo sentimento no seu coração. Jim Elliot primeiro falou com Pete Fleming, que está aí nessa imagem, todos os 5 estão. Em seguida, quando foram enviados para o Equador, chegaram à cidade de Quito para aprender espanhol. Um ano depois foram enviados para o interior, já na selva amazônica, para aprender quechua. E lá eles encontraram com Ed McCully. E Ed McCully, que era um missionário em outro povo, se sentiu tocado a acompanhá-los para evangelizar os Waodani, conhecidos então como Auca. Também trabalhava naquela região Nate Sant, e eu quero que você guarde o nome de Nate Sant, porque eu vou voltar a ele daqui a pouco. Nate Sant era também um missionário
tinha sido treinado para pilotar aeronaves durante a Segunda Guerra e fazia isso. Ele tinha um pequeno avião e ele se deslocava levando suprimentos para os missionários, para as tribos e deslocando os missionários quando necessário. E por fim, eles se juntaram a Roger Youderian, que também era um missionário no Equador. Juntos, os 5 missionários, as 5 esposas dos missionários e os filhos que eles tinham, partiram para viver entre os Waodani, entre os Auca. Eles viviam, próxima imagem, por favor, nessa região da selva amazônica. Aí não está muito visível para você, mas entre 2 rios, um rio chamado Napo e o outro chamado Curaray. E eu quero que você guarde o nome do rio Curaray, nós vamos voltar a ele essa noite. Em 1955, após todo o preparo, os contatos, o aprendizado do idioma, eles começaram a tentar se aproximar do povo conhecido como Auca. Sobrevoando, eles conseguiram identificar os vilarejos e onde eles estavam estabelecidos e tentaram ganhar a simpatia deles, descendo uma corda do avião, um balde com panela, sal, gasolina, fósforos, coisas que poderiam facilitar a vida daquele povo. Eles começaram a ver que eles estavam aceitando os presentes, acenando de volta, dando gestos de simpatia e em uma ocasião até retribuindo os presentes. Então, a partir de setembro de 55, eles começaram a fazer sobrevoos constantes, durante toda a semana, tentando quebrar qualquer barreira, se aproximar, criar simpatia, receptividade junto àquele povo. Na virada do ano de 1956, eles oraram e decidiram que era hora de ir em pessoa e tentar se aproximar. Veja a próxima imagem, o aviãozinho deles e 3 deles fotografados aí. Poucas fotos existem deles, nenhuma foto do trabalho. Era um trabalho que só ganhou alguma visibilidade depois do desenlace, que eu ainda compartilharei com os irmãos. No dia 6 de janeiro, eles desceram, próxima imagem, numa praia na beira do rio Curaray, que ficou conhecido como Praia das Palmas pela formação geográfica, e ali eles começaram a tentar se aproximar do povo Waodani. Naquele mesmo dia, 3 jovens Waodani se dirigiram até eles. Passaram o dia juntos. Chegou inclusive o Nate Saint a fazer um voo de avião com um deles. Quando sobrevoou o vilarejo, o rapaz se debruçou do avião e gritou para os seus amigos lá embaixo, e fez gestos e brincadeiras, e assim voltaram, sem dúvida, uma experiência incrível. No fim do dia, era esse rapaz e 2 moças. Esse rapaz e uma moça voltaram, a outra mais velha ficou, e isso foi suficiente para causar uma comoção muito grande na tribo. Uma vez que havia problemas internos, e eu já mencionei que eles eram muito violentos entre si, os chefes da tribo procuraram saber onde estava aquela que ficou retida. Por que só os 2 estavam sozinhos? Esse moço que fez o voo de avião, ele tinha fama de ser mentiroso, de ser enganador, de ser uma má pessoa, mesmo no convívio da tribo, e simplesmente pelo prazer de mentir, mentiu. Disse que ela tinha sido sequestrada. Disse que aqueles estrangeiros eram pessoas perigosas, eram confiáveis, que eles deveriam estar alertas quanto a eles. Imediatamente, um dos homens da tribo organizou toda a tribo para se vingar. No dia seguinte, por volta do meio-dia, Nate Saint, mais uma vez, entrou em contato com a sua esposa pelo rádio do avião e compartilhou com muita alegria que estava vindo um grande grupo de Waodanis ao encontro deles. Estavam muito animados pela perspectiva de que iriam encontrá-los. Isso em 8 de janeiro de 1956. Disse que chamaria mais uma vez às 17h30. Ele não chamou. E quando o chamado não veio, a sua esposa, no dia seguinte, muito incomodada, mobilizou a missão, enviaram um avião de resgate e encontraram os corpos dos 5.
assassinados a golpes de lança, por causa de um mal-entendido, de uma mentira contada por um deles. A próxima imagem mostra as 5 viúvas e as crianças. Todos os irmãos missionários eram jovens, nenhum deles tinha 30 anos. Jim Elliot morreu e deixou a sua esposa Elizabeth e uma filhinha, Valerie. Ed McCully deixou a sua esposa Marilu, 2 filhos nascidos, a esposa estava grávida, o terceiro filho nasceu 1 mês após o martírio do pai. Pete Fleming era casado com a sua esposa Olive, recém-casados, poucos meses de casados, não tinham filhos. Roger Youderian deixou a sua esposa Bárbara e 2 filhos. E Nate Saint deixou a sua esposa Marjorie e 3 filhos, Philip, Katy e Stephen. Eu vou voltar a eles mais adiante, então guarde os nomes de Nate Saint, de Katy e Stephen e do rio Curaray. Um golpe tão grande, uma morte tão violenta, e os corpos dos 5 foram sepultados exatamente naquela imagem que você viu, naquele local, a Praia das Palmas, da beira do rio Curaray. No entanto, o martírio deles, que foi muito noticiado, deu um imenso vislumbre a esse trabalho. Talvez você já tenha ouvido falar dessa história que eu estou compartilhando aqui. Você pensaria que as 5 viúvas voltariam feridas, machucadas, decepcionadas. Mas a história posterior é extremamente impressionante, porque não foi isso que aconteceu. A próxima imagem mostra a viúva de Jim Elliot, Elizabeth Elliot. No ano seguinte, aliás, em 1958, já morando na tribo, tendo alcançado uma moça, o Aldani, aprendeu o idioma ao longo do ano de 1956. Em 1957, foi tentando travar contato com eles e os alcançou evangelisticamente. No ano de 1958, já havia uma igreja entre os Waodani. Aqueles homens que mataram os missionários com as suas lanças, curiosamente, foram dentre os primeiros a se converter. 2 deles, que mataram os servos do Senhor, foram chamados para servir e foram consagrados pouco depois como pastores das igrejas de Deus entre o povo Waodani. Veja a próxima imagem, onde está a missionária já muitos anos depois. Ela se estabeleceu definitivamente entre eles, viveu entre eles toda a sua vida, escreveu o dicionário e a gramática do idioma, ensinou a eles a requerer os seus direitos junto ao governo do Equador, deu a eles condições de viverem e, por meio da promoção de casamentos entre convertidos de diferentes grupos, pacificou os conflitos tribais. No ano de 1956, eles eram em número de 600. Hoje eles são em número de 3.000. Por quê? Porque pararam de se matar. E porque começaram a viver e começaram a se multiplicar e a construir uma sociedade organizada. Deixa eu mostrar mais 2 imagens para vocês. Esta próxima imagem é o batismo de Dayuma. Dayuma, uma Waodani, quando se converteu, sendo batizada como discípula de Jesus Cristo. E a última imagem é de Mincaye. Mincaye foi um dos homens que matou um dos servos do Senhor lá na beira daquela praia. Mincaye se converteu, foi chamado por Deus para o ministério da palavra, tornou-se um pregador do Evangelho, morreu em abril de 2020 com quase 100 anos de idade, dando testemunho do Evangelho e do poder salvador de Jesus Cristo. Estes acontecimentos marcaram 66 anos na semana passada. Nós não podemos esquecer
da história da obra do Evangelho nesse mundo. Mas eu voltarei a eles daqui a pouco. Abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo a Filemon. Carta de Paulo a Filemon. E a minha mensagem essa noite, a propósito da ceia do Senhor, tem o título O Milagre da Reconciliação. Eu te convidei a abrir a Bíblia na carta de Paulo a Filemon. Fique em pé e nós vamos ler juntos a palavra de Deus. Esta noite eu estou lendo na Almeida Revista Atualizada. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Certo estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. E o povo de Deus diz, amém. Assente-se. Essa carta de Paulo não é muito extensa, mas é muito rica. Esta carta de Paulo não é muito extensa, mas é muito rica. Está, sem sombra de dúvida, entre os livros favoritos de muitos de nós no Novo Testamento. Seria talvez uma nota de rodapé na história, um apêndice da carta aos Colossenses, exceto que ela se ressalta pela grandeza do seu assunto e porque o seu assunto tange muito próximo a cada um de nós. Esta epístola fala sobre perdoar aqueles que nos fizeram mal. E fala sobre reconciliação. Nos minutos que eu me dirigirei a você hoje, eu quero dizer duas coisas. A primeira, porque nós somos pecadores, nós oferecemos o mal uns aos outros. Porque nós somos pecadores, nós oferecemos o mal uns aos outros. Talvez porque a vida é mais fácil de ver pelo retrovisor do que pelo para-brisas, será necessário nós chegarmos à glória eterna para podermos entender que o pecado é uma coisa muito terrível.
Nós normalmente só entendemos os nossos pecados na proporção das consequências. E a não ser que as consequências nos surpreendam, nós não conseguimos, e isso eu penso que é uma condição de todos nós, senão com o auxílio do Espírito Santo, sentir que o pecado é algo mau. Nós só sentimos a maldade das nossas ações quando elas desabam sobre nós. No entanto, quando nós contemplarmos a Deus na plenitude da sua santidade, talvez então nós conseguiremos ver que coisas terríveis e hediondas, vulgares, vergonhosas, são as nossas transgressões. Da mesma maneira, se salvos, então o Espírito Santo já nos convenceu do pecado, já nos convenceu de que somos pecadores. Mas após este convencimento, o que nós nos encontramos é naquela situação que Paulo descreve: o bem que quero fazer não faço, mas o mal que quero fazer não faço. Quer dizer, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer, esse faço. E talvez você já tenha tido a oportunidade de conversar consigo mesmo e de se estranhar, e de se perguntar: por que é que a gente sente o que sente? Por que é que a gente pensa o que pensa? Por que é que a gente faz o que faz? Esse Jim Elliot que eu mencionei, enquanto eu estava lendo sobre a sua vida essa semana, encontrei uma entrada muito interessante. O último registro que ele escreveu no seu diário antes de viajar para o Equador, e o diário é um escrito muito pessoal, era um costume de décadas atrás as pessoas escreverem diários. A última entrada do seu diário, antes de ele partir para o Equador, era ele dizendo exatamente isto: eu me admiro que Deus possa ter chamado um pecador como eu. E ele confessa um pecado em particular contra o qual ele lutava e reincidia com aquilo que lhe causava muita perturbação. E eu penso que de fato, irmãos, o pecado reincidente deve nos causar muita perturbação. Afinal de contas, você não conseguirá vencer os pecados para os quais você dá desculpa. Ou você trata o pecado como pecado, ou ele vai permanecer te vencendo, em vez de você vencê-lo no poder de Deus. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que isto é verdade a meu respeito e a seu respeito, e eu posso afirmar isto, não porque saiba de qualquer coisa a seu respeito, mas porque sei algo a respeito de todos nós neste livro, é que nós demonstramos e provamos que somos pecadores constantemente. Aquele genial escritor do passado, Chesterton, dizia que a única parte da teologia que pode ser provada empiricamente é a queda. O que ele estava querendo dizer é a única parte que você consegue observar e provar pela observação é que o ser humano é caído. O pai aqui já fez uma pergunta para sua filha, ou filho: por que você fez isso? E ouviu a resposta que eu ouvi: eu não sei por que eu fiz isso. Mas a gente sabe. A gente sabe. É porque ainda que Deus nos tenha criado para Ele, Eclesiastes diz: Deus fez o homem reto, mas ele se envolveu em muitas astúcias. Deus nos fez para Ele, mas cada um de nós nos fizemos como ovelhas desgarradas. E essa maldade que surge no nosso coração, na forma de sentimentos de inveja, cobiça, quando pensamos mal uns dos outros, quando julgamos uns aos outros, quando não confiamos em Deus, quando nos ressentimos de Deus, quando fazemos aquilo que se alguém dissesse que fizemos, nós nos envergonharíamos de admitir. É apenas a prova, querido, inquestionável, de que eu sou uma criatura caída e você também. Se o nosso mal fosse só contra nós, menos mal. Mas o pior é que o nosso mal se dirige aos outros. Com frequência, àqueles que nós mais amamos ou mais deveríamos amar. São aqueles contra quem nós pecamos talvez das maneiras mais terríveis. As pessoas que deveriam ouvir de nós as palavras mais amorosas são as que ouvem as palavras mais brutas.
Aqueles com quem nós deveríamos exercer mais paciência e perdão são aqueles em relação a quem nos sentimos menos dispostos a isso. Aqueles que no primeiro momento recebemos de Deus como presentes, agora estamos quase largando e chutando como se fossem problemas. Uma vez que nós somos pecadores, nós oferecemos o mal uns aos outros. Para destacar o texto que eu li, Onésimo tinha sido um mau servo. No versículo 11, Paulo diz: ele antes te foi inútil. Parece que causou algum prejuízo material e fugiu, porque Paulo escreve no versículo 18: e se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Então parece-nos que Onésimo tinha sido alguém que fez algo que era fraude, que era mau serviço, que era prejuízo contra o seu senhor. Algo deve ser dito aqui em absoluto: mesmo que Filemon fosse um mau senhor, não era correto Onésimo fazer o que fez. Que Deus nos dê graça para entender isto. Mesmo que a gente se encontre em posição difícil, os nossos pecados não estão justificados. Não estão. Não estão. Filemon, por sua vez, tinha direitos de exigir a punição de Onésimo. Tinha direitos que lhe assegurava a lei romana. Poderia exercer justiça, estava na mão dele, era o seu direito. Se ele o fizesse, ninguém o poderia questionar. Mas o objetivo da epístola é dizer que existe algo superior ao direito, que é o amor e o perdão. E nós somos ensinados pelo contexto, assim como somos ensinados pela história da igreja, que de fato Filemon, movido pelas palavras que Deus lhe dirigiu pela pessoa de Paulo, perdoou Onésimo. Mas fato é também, basta ler Colossenses, Efésios, Romanos, etc., para perceber que esta relação entre servos e senhores era uma relação passível de ser problemática no tempo do Novo Testamento, assim como a relação entre pais e filhos, entre maridos e esposas. O mundo mudou, mas não mudou tanto assim. Por causa do meu tempo limitado, eu quero só quero novamente frisar o ponto. Porque nós somos pecadores, nós fazemos o mal uns contra os outros. Criticamos, julgamos e coisas piores do que isso. Quando olhamos para o nosso dia, no fim do dia, podemos dizer como Davi: eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Felizmente, essa não é toda a mensagem que eu tenho para trazer essa noite. Porque nós somos pecadores, nós fazemos o mal uns contra os outros. Mas porque nós somos salvos, nós podemos fazer o bem uns aos outros. De alguma forma maravilhosa, Onésimo foi salvo. Eu gostaria de ter tempo, e posso voltar a essa epístola numa outra ocasião, para nós tentarmos preencher as lacunas e imaginar como aconteceu a sua conversão. Mas Paulo o chama de filho que gerei entre algemas, no versículo 10. Então, em algum momento, esse escravo ladrão e fujão encontrou-se com Paulo. Se escravo ou livre, quer dizer, se escravo ou fugido, eu não sei, mas sei que perdido ele estava, mas Cristo veio ao seu encontro, e ele nasceu de novo, e passou da morte para a vida, das trevas para a luz, de filho do diabo a filho de Deus. Ele recebeu o perdão dos pecados e a reconciliação com Deus. E então, ele teve a oportunidade de glorificar a Deus de uma maneira maravilhosa. Primeiro, servindo o apóstolo Paulo. Ele antes te foi inútil, atualmente é útil a ti e a mim. Aparentemente convertido, ele ministrava as necessidades de Paulo. Todo salvo serve. Todo salvo serve. Amém? Todo salvo saudável serve. Mas mais do que isto, Onésimo não agiu com cinismo, nem Paulo o permitiu. Passar uma régua e continuar dali. A graça tira a culpa, não as consequências. Eu o envio em pessoa
Paulo escreveu: eu te envio de volta em pessoa. Imagina Onésimo entrando na casa de Filemão. Eu imagino que a primeira coisa que ele disse foi: senhor, eu tenho uma carta de Paulo para o senhor, leia antes da gente conversar, por favor. Sabe o que ele foi fazer lá, queridos? Ele foi fazer uma coisa que às vezes nós relutamos em fazer. Ele foi pedir perdão. O nosso orgulho não nos deixa pedir perdão. A gente diz assim: se eu pedir perdão, eu estou abaixando, logo vai montar. O nosso orgulho não nos deixa pedir perdão. Mas ele foi lá pedir perdão. E Deus é glorificado quando, errando, nós reconhecemos o nosso erro, reafirmamos o padrão que Deus estabelece na sua palavra e pedimos perdão, reconhecendo que qualquer desvio da palavra de Deus é erro. Reconhecemos isso e dizemos: me perdoe. Dizer essas palavras é uma vitória, não só contra o pecado, mas também contra o orgulho. Deus foi glorificado no pedido do perdão. Deus foi glorificado no perdão que foi dado. Ele foi afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima do que escravo, como irmão caríssimo. Então, da mesma maneira que o pedido de perdão é um milagre, o conceder perdão é um milagre. O conceder perdão é algo que glorifica a Deus, Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão que pecar contra mim? Até 7, e Jesus disse: não digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Aquele que pede perdão glorifica a Deus, aquele que dá perdão glorifica a Deus. Deus é glorificado em você pedir perdão a Ele, a sua esposa, a seu filho, a seus pais, a seus irmãos de sangue, a seus irmãos espirituais, a seu vizinho, a seu colega de trabalho. Deus é glorificado em você pedir perdão a qualquer pessoa contra quem você tenha errado. E Deus é glorificado em você perdoar a qualquer pessoa que tenha pecado contra você. Não importa a gravidade, não importa o peso e a dor. Com a graça de Deus, você pode perdoar. Nós estamos prestes a celebrar a ceia do Senhor, meus irmãos. A ceia do Senhor é uma refeição reservada aos perdoados, àqueles que com Deus já se reconciliaram. Mas o texto diz que aqueles que receberam a reconciliação, receberam o ministério da reconciliação, de levar a reconciliação adiante, quer espiritualmente promovendo a salvação daqueles que estão de Deus separados, mas não só isso, meus irmãos, não só isso, mas vivendo a reconciliação, perdoando e pedindo perdão. Minha mensagem essa noite é só isso que eu quero lhe dizer. Glorifique a Deus pedindo perdão a quem você deve pedir perdão. Glorifique a Deus perdoando a quem você deve perdoar. Naquele dia 8 de janeiro de 1956, 2 dos assassinos chamavam-se Quimo e Dewey. Eles, com as suas lanças, mataram os servos do Senhor. Deixaram os corpos julgados para o rio levar. No dia seguinte foi a aeronave dos missionários recolher os corpos na beira do rio para sepultá-los naquela praia. Quimo e Dewey. Quimo e Dewey se converteram a Jesus Cristo. Anos depois, 10 anos depois, os filhos de Nate Saint, eu falei para você guardar o nome de Cat e Steven, adolescentes, se converteram também e desejaram ser batizados. Eles foram batizados por Quimo e Dewey, que mataram seu pai. Eles foram batizados no rio Curaray, de frente ao túmulo do seu pai. Quimo orou naquele dia e disse: Senhor, a última vez que nós estivemos aqui naquele dia, foi para fazer algo que te entristeceu.
Hoje nós estamos aqui para fazer algo que te agrada. Talvez o Senhor esteja dirigindo o seu coração agora a identificar algumas pessoas a quem você deve pedir perdão. Não esqueça isso quando o culto acabar, não. Porque se você o fizer, você vai estar fazendo algo que agrada a Deus. Ao mesmo tempo, o Espírito de Deus no seu coração está imprimindo algumas pessoas ou situações que você precisa perdoar. Alguém pecou contra você. Então faça assim: Senhor, essa pessoa, essa situação fez o que não te agrada, mas agora eu vou fazer o que te agrada. E eu vou pedir a tua graça para eu perdoar aquele que pecou contra mim. Irmãos, a minha mensagem essa noite é só isso. Se Deus está dizendo a você para pedir perdão, peça. Faça como Onésimo, volte lá e peça perdão, e Deus será glorificado. Ou se o Senhor está imprimindo no seu coração algo ou alguém que você precisa perdoar, faça isso. E diga a Deus: Deus, é difícil demais para mim. Me dói muito, me custa muito. Mas me dá graça, Senhor, para perdoar, porque é isso que te agrada. Antes da ceia, vamos dedicar um momento em oração, vamos? Todos vamos curvar a cabeça, fechar os olhos. Orar por nós próprios, orar uns pelos outros. Talvez enquanto eu estava falando aqui aos seus ouvidos, o Senhor falou ao seu coração. Eu insisto com você, não descarte aquilo que o Senhor tocou o seu coração. Se você precisa pedir perdão, diga isso a Deus. Se você precisa perdoar, diga isso a Deus. Peça graça a Deus, tanto para pedir perdão como para perdoar. Pai, em nome de Jesus, nós vimos a Ti, Senhor Deus. Precisamos da Tua misericórdia, Pai. Deus, em nome de Jesus, o Senhor sabe, Deus, que muitas vezes nós queremos nos poupar de constrangimentos. Nós queremos, Senhor, nos conservar numa posição mais confortável. Às vezes a gente até esquece, e esquece até mesmo aquilo que o Senhor falou com a gente. Por isso, Pai, dá-nos graça em nome de Jesus. A quem devemos pedir perdão, nos dá graça, Senhor Deus, para fazer isso. A vencer o nosso orgulho, Senhor, e fazer aquilo que te agrada. E pedir perdão, Deus, a quem nós devemos pedir perdão. Da mesma maneira, Pai Santo, em nome de Jesus. Talvez seja muito difícil perdoar, Deus, algo que nos aconteceu. Talvez a dor seja muito intensa. Talvez, Senhor, o prejuízo esteja se alastrando aí por muito tempo. Ó Pai, como precisamos do Senhor. Tem misericórdia de nós, Deus, e nos dá graça aos Teus olhos, para perdoar da mesma maneira como fomos perdoados. E para abençoar com aquela bênção que o Senhor nos abençoou. E da mesma maneira que recebemos reconciliação, que nós possamos oferecer reconciliação, Deus, no poder da Tua graça, no auxílio do Espírito Santo. Senhor, que a mensagem que ouvimos e aquilo que o Senhor falou ao coração de cada um não caia no esquecimento, mas que o Senhor nos ajude, Deus, a fazer aquilo que te agrada, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar que me auxiliem aqui os irmãos que foram convocados para o serviço da mesa da ceia. Eu os convido a estar ao meu lado essa noite. Eu disse antes que a ceia do Senhor é um privilégio dos perdoados, e é isso que ela é. A ceia do Senhor é um privilégio dos perdoados, algo muitíssimo precioso que Jesus deixou para ser praticado por todos os seus discípulos de geração em geração.
até o dia em que Ele voltar. O nosso enfoque essa noite está neste significado duplo. A ceia do Senhor representa a reconciliação que nós recebemos de Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas faltas. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mas os reconciliados, recebemos de Deus o ministério da reconciliação. Então, ao meditar na reconciliação que você recebeu, seja por Deus dirigido a meditar também na reconciliação que você deve levar. Ela é espiritual. Fale de Jesus a quem não conhece Jesus. Ela é relacional. Estenda perdão, peça perdão e que Deus te dê graça para viver a reconciliação que é o ministério que Deus nos deu. Nós vamos participar da ceia, ela representa tudo isso para nós esta noite. Então, aqueles que participarão, no momento em que nós formos cantar, eu convido você a se colocar em pé. Pode participar da ceia aquele que é um verdadeiro convertido, aquele que já deu público testemunho de sua conversão pelo batismo, aquele que nesta hora está em harmonia com esta igreja, com a sua vida e com os seus ensinamentos. Você pode participar da ceia do Senhor se isto é verdade a seu respeito. Então, em 1 minuto os elementos serão distribuídos e eu pedirei que todos que participarão se ponham em pé até que sejam servidos. Isso para identificarmos, para que ninguém fique sem receber os elementos da ceia. Você vai receber um compartimento duplo, o pão em cima, o cálice embaixo com um lacre. Você vai aguardar a orientação do pastor, para que todos, como a Bíblia diz, comamos juntos, bebamos juntos do pão e do cálice. Nós vamos cantar e enquanto cantamos os elementos serão distribuídos. Você que vai participar, se coloque em pé até ter sido servido. Ainda assim carregou nossas dores, o seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai.
porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Abra o primeiro compartimento, fique com um pedacinho de pão em mãos. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Como fez Jesus naquela noite, nós vamos orar. Eu convido o irmão Acácio a nos levar a Deus nesta palavra de oração. Oremos. Pai amado, Senhor, nós te damos graças, Pai, por todas as vezes que estamos participando desse momento tão precioso. Nos vem à mente, Senhor, o teu sangue derramado na cruz. Nos vem à mente o perdão, Senhor. Nos vem à mente, Senhor, se não fosse por ti, Senhor, estaríamos eternamente perdidos, Pai, longe de ti, Pai. Obrigado, Pai, porque tu nos perdoa. Obrigado, Pai, porque tu nos vê através de Jesus, Senhor. Sim, Deus. Obrigado, Senhor, porque em ti, Senhor, temos os nossos pecados todos perdoados, Senhor. Pai, que tua graça, Senhor, nos faça lembrar todos os dias, Senhor, que somos miseráveis e carentes, Senhor, da tua presença constante em nossas vidas, Pai. E que se o nosso coração deseja o que é mal, o teu Espírito Santo nos faz desejar o que é bom, Senhor. E, Pai, é no nome do teu Filho amado, Senhor, que clamamos, Senhor, sempre, sempre, Pai, pela tua presença em nossas vidas. Obrigado, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. E tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice. Queira tirar o lacre deste cálice de suco de uva que você recebeu. Tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Todos juntos este versículo. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém.